Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno, minha querida aluna. Independente do horário que você esteja assistindo, é um prazer imenso poder contar com a sua visualização aqui nesta aula muito importante, tá? A gente vai fazer nessa metodologia para poder fechar todo o conteúdo de Microbiologia 2, tá? Que é um conteúdo imenso. E aí eu vou postando alguns vídeos referentes a ectoparasitas e também os vídeos referentes ali aos vírus, tá? Então fique tranquilo. Lembrando que todo esse conteúdo aí que for gravado também vai ser cobrado em parciais, tá bom? No caso ali, no seu caso, na prova final, beleza? Bom, vamos lá então, o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é ectoparasitas e alguns insetos de interesse médico. Obviamente que eu já não vou mais abordar o Triatoma infectans, Triatoma brasiliensis, barbeiro ou vinchuca. Não vou, porque a gente já abordou ele na doença de Chagas, tá? Que os passarinhos começaram a cantar agora, só porque comecei a dar aula. Também não vou abordar a parte ali do flebotomos e a leishmaniose. Também não vou abordar a parte ali do anófeles e a malária, e nem do anófeles ou culex, junto com a elefantíase, tá? O que a gente vai ver mais aqui? Aquela parte de ectoparasitas e trazer também alguns insetos que apresentam certa relevância médica, beleza? Então vamos lá, vamos para a introdução. Bom, a relação dos artrópodes, tá? E quando eu falo artrópodes, eu estou englobando insetos, aracnídeos e até crustáceos, tá? Porém, nós vamos focar mais em insetos e aracnídeos, beleza? Como que eu vou diferenciar um inseto de um aracnídeo, professor? Bom, pelo número de patas, tá? E também pelo cefalotórax, ok? O cefalotórax nada mais é uma estrutura presente em aracnídeos, que é simplesmente o corpo e a cabeça são unidos, tá? Não apresenta, por exemplo, um pescoço, digamos assim, uma separação, tá? Os insetos, eles apresentam, beleza? Bom, então a relação entre os artrópodes com a saúde humana e animal constitui um feito que é documentado há anos, tá? Há anos a gente vai documentando a influência dos insetos ali, ou dos artrópodes, melhor dizendo, na nossa espécie. Por exemplo, na tradição judaico-cristã, e segundo os relatos ali das pragas do Egito, né, incluído ali no livro bíblico na parte do Êxodo. Então tem as pragas do Egito, que nós temos uma infestação de gafanhotos, por exemplo. Além disso, temos uma praga de moscas relatadas ali. Obviamente, hoje em dia a gente até consegue buscar uma comprovação científica para essas pragas, beleza? Porém, a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Bom, continuando, Aristóteles, por exemplo, lá o Aristóteles lá atrás, ele faz a descrição da sarna e como ela é transmitida, tá? Porém, ele não fala ainda do agente etiológico. Ele só fala que o contato com pessoas infectadas favoreceria a infecção. E isso é verdade. Se eu tenho uma pessoa com sarna, com escabiose, o fato de eu entrar em contato ali com essa pessoa favorece a infecção em mim também. Tá? Petrônio, em sua obra O Sático, faz menção aos tintes. Ali, tintes é uma referência em espanhol a pulgas, por exemplo, ou pragas na cama, tá? Percevejos ali na cama. E os estudos de Patrick Manson, ali entre 1844 e 1922, estudando a filariose, ele faz o surgimento de uma nova terminologia, tá? Ou de uma nova ramificação da medicina. Veja bem, o Patrick Manson, quando ele estava lá na China, ele começou a estudar a disseminação da filariose por Culex, tá? Por mosquito Culex, beleza? E ali ele observou que existia uma relação muito forte entre a doença e o inseto. E aí surge uma ramificação da medicina, que é a entomologia médica. Tá? Entomologia
é o estudo dos insetos, dos artrópodes ali, tá? E aí surge a entomologia médica, que é o quê? O conhecimento ali, ou a influência dos insetos trazidos ali para a área da medicina, beleza? Bom, vamos começar com um dos insetos mais importantes e presentes no nosso dia a dia, da ordem Blattodea. Para quem não se lembra, eu estou falando aqui da ordem das baratas, ok? Em espanhol, decimos cucarachas. O que se destaca nesses animais são os olhos, certo? Os olhos são bem destacados, bem visíveis ali, os olhos da barata, e também o aparelho bucal mastigador, tá? Parece que ela tem duas presas ali que facilitam a sua alimentação. As baratas são muito presentes em qualquer ambiente com os seres humanos, tá? Além disso, as baratas costumam se concentrar onde ocorre um acúmulo de matéria orgânica, ok? Quem nunca, né, quando era criança, por exemplo, a mãe, o pai mandou lavar, mandou higienizar a caixa de gordura. E aí, na hora que abre a caixa de gordura, ali ou a fossa, enfim, ocorre aquele apocalipse das baratas, aquela coisa muito louca, tá? Por quê? Porque as baratas costumam se acumular onde há matéria orgânica, certo? As baratas em si são uma praga que trazem inúmeros prejuízos em todas as áreas envolvidas ali nos seres humanos, tá? Inclusive, há relatos de baratas se alimentando até de dinheiro de pessoas que armazenavam, por exemplo, no guarda-roupa e no colchão. Bom, as baratas são seres onívoros. O que significa isso? Se alimenta de tudo, tá? E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Tudo que você imaginar, a barata come, incluindo outras baratas, tá? A barata, ela apresenta esse comportamento canibal também. Bom, aqui, como a gente percebe, os olhos bem destacados, as antenas e o aparelho bucal. Além disso, um fato interessante sobre as baratas é as patas contendo esses espinhos, tá? Que permitem ao animal ter aderência. Mas qual que é a importância médica deste animal? A importância médica está relacionada a barata possuir substâncias potencialmente alergênicas, tá? Ou seja, as partes do seu corpo que se desprendem podem servir como alérgenos. Para quem não lembra das aulas de imunologia, alérgenos são substâncias que induzem a reações alérgicas, tá? A hipersensibilidade, ok? Então, existe aquela característica que a gente ouve muito, né? Nossa, aqui nesse armário está um cheiro de barata, tá? E o que que é isso? A barata, ela simplesmente vai soltando partes do corpo dela ali, se disseminando dessa maneira ali, espalhando o cheiro dela pelo ambiente, tá? Sem falar também que podemos encontrar até fezes ali deste animal. Bom, a barata, ela é um agente etiológico de algumas condições asmáticas, tá? Então, por exemplo, chega lá uma criança no consultório médico com histórico de asma. Tem que ser questionado para essa família se naquela casa existe a presença deste inseto, se ele é observado ali. Tem que ser questionado também para a família se há uma higienização adequada, uma dedetização adequada, porque muitas vezes a criança é asmática porque inala partículas deste animal, ok? Rinites, sim, a rinite pode ser causada também pela barata. Dermatites, algumas pessoas apresentam reações alérgicas ali por partículas ou até mesmo por contato direto com esse animal. E até mesmo conjuntivites alérgicas, tá? O que aconteceu aqui? Aqui, desculpa, gente, é que o Google deu uma perguntada se eu ainda estou aqui. Bom, mas como eu estava dizendo, a barata, gente, ela está muito relacionada a quadros alérgicos. Mas isso quando eu falo assim do animal de forma direta, tá? Quando ele está causando alguma condição como agente etiológico direto, tá? Direto. Então,
O contato com a barata vai me causar, ou pode me causar, para ser mais preciso, uma reação alérgica, beleza? Eu vou ter uma reação ali mais alérgica. Porém, o que nós não podemos negligenciar é a barata servindo como vetor, ou seja, carregando outros micro-organismos. Quantas vezes eu não expliquei para vocês? A giardia, a ameba, alguns protozoários podem ser carregados por este animal. Este protozoário ele vai ser carregado em forma de cisto, em forma de quiste, e ser distribuído ali no ambiente. Tá? A barata também já foi observada, ela, por exemplo, disseminando bactérias como Salmonella, Klebsiella e até mesmo Pseudomonas. Tá? Então, ela também pode servir como uma espécie de vetor mecânico. Beleza? Bom, a barata, ela dissemina ali muito as suas partículas junto com a poeira ali de uma casa, tá? Só para continuar o raciocínio ali do slide, beleza? E ali, como eu falei para vocês, ela é um grande vetor transmissor mecânico de outras doenças, tá? Outras doenças, ok? Professor, o que acontece se eu comer uma barata? Bom, se você não tem alergia à barata, o máximo que pode acontecer é ela estar servindo de vetor para outros micro-organismos e você ter um quadro, um quadro diarreico ali com a ingestão deste animal. O senhor pode acontecer de eu ingerir partes do animal? Por incrível que pareça, é comum, tá? É comum. Em toda a nossa vida, a gente costuma ingerir uma média ali de pelo menos 15 a 20 quilos de partes de insetos, tá? Mas estou falando em toda a nossa vida, ok? Muitas vezes a gente acaba ingerindo, por exemplo, aranhas enquanto dorme, porque nos aracnídeos ali acabam entrando na nossa boca e a gente acaba engolindo eles, tá? Bom, agora, saindo um pouco das baratas, vamos para a ordem Siphonaptera, tá? A ordem Siphonaptera, que são aqui pequenos seres hematófagos, conhecidos popularmente como pulgas. A pulga. O ser humano, ele pode ter pulgas? Sim, o ser humano, ele pode ter pulgas, tá? Antes da Revolução Industrial, e da gente começar realmente a tomar banho, era muito comum as pessoas terem pulgas. Era frequente até. Bom, no geral, um fato interessante sobre as pulgas é que as pulgas não têm asas. São insetos ali que não possuem asas, mas eles apresentam uma capacidade de pulo muito elevada. Elas têm pernas muito fortes, o que permite ali que elas consigam efetuar pulos muito elevados ali para o tamanho dela. Inclusive, para a biologia, a pulga é um dos melhores saltadores, tá? Se eu, por exemplo, eu com a minha altura, eu tenho 1,80 m, e eu fosse uma pulga, eu poderia pular até 6 metros, 10 metros ali, por conta da força que eu teria nas minhas pernas, tá? Então ela é praticamente um super-herói. Bom, a mais comum é a Pulex irritans. Tá? A Pulex irritans é a pulga comum, tá? Que costuma dar muito na pele e também costuma afetar muito animais domésticos. Posso pegar a pulga do meu cachorro, do meu gato? Posso, tá? Posso pegar, ok? Inclusive, aquelas colchas muito peludas, aqueles tapetes muito peludos, a presença de grama costuma ser vetor frequente para pulgas, tá? Bastante atenção. Temos a Xenopsila queopis, tá? A Xenopsila queopis é a pulga do rato. E ela é bem famosa, gente. Porque a pulga do rato, ela pode transmitir uma gama de doenças bacterianas, entre elas a Yersinia pestis, tá? Lembra? Aquele bacilo gram-negativo que apresenta cápsula e causa peste bubônica? Então, é uma doença transmitida por pulgas ali do rato. E temos também a Tunga penetrans, que no Paraguai a gente conhece como pique.
Porém, em português, vocês juntam tudo em uma palavra só e chamam de bicho de pé, tá? Bicho de pé ali, que é aquela coisa que a gente acabava pegando muito na areia, na grama, ali brincando no parquinho, quando era criança. Hoje em dia não é mais tão frequente, porque a galera costuma se cuidar um pouco mais e também não ficar não fica tendo acesso ali a locais com pouca higiene, tá? Isso assim, em situações, vou colocar em aspas, normais, tá? Mas sabemos muito bem que em regiões mais pobres existem condições ali gravíssimas de tunga penetrans, tá? Bom, então aqui, o que a gente tem que lembrar? A importância médica da pulga. No geral, o principal sintoma é a coceira, tá? Coceira. A presença de pulgas no corpo pode causar uma condição chamada puliculose, com reações alérgicas e urticárias, que é isso aqui, ó, dessa imagem, ok? Nessa situação, nós temos uma reação alérgica e a ativação do mastócito pela picada da pulga causa uma coceira fortíssima ali, ok? Aqui nessa imagem, nós temos a tunga penetrans, que é o famoso bicho de pé, tá? O que eu quero destacar com vocês? Quero destacar aqui a tunga penetrans. Como que funciona o ciclo biológico deste animal, ok? Primeiramente, os ovos, eles acabam se desenvolvendo na região subcutânea ali da nossa pele, uma lesão, tá? Esses ovos vão ser liberados, que vão liberar uma larva, isso na terra, já ali no ambiente, a larva vai se empupar e depois vai virar um adulto. E a fêmea, geralmente é a fêmea, que vai entrar ali na minha pele e vai causar essa lesão, tá? Quando a gente faz a remoção do bicho de pé, isso aqui, ó, nada mais é do que uma fêmea grávida, cheia de ovos ali em seu interior. Então, muito cuidado na hora da remoção. A remoção tem que ser feita ali buscando as bordas para remover completamente, ok? Bom, a pulga, temos que destacar que as pulgas também servem como vetores de bactérias como a Rickettsia tiffi, que causa febre tifoidea, ou tifus murino, da Bartonella henseli, que é um bacilo gram-negativo, que causa bartoneloses, e da Yersinia pestis, tá? A Yersinia pestis, como você sabe, ela vai causar a peste negra. Prof, o que é essa bartonelose? A Bartonella henseli, ela costuma ser uma doença que pode resultar em uma anemia hemolítica, tá? Pode ter um quadro ali de anemia hemolítica por conta da presença dessa bactéria, beleza? Seguindo. Pronto, desculpa ali. Então, amiíases são infestações ali, só para ficar bem claro, de tecidos de animais e humanos por larvas de moscas da Cochromia omnivorax, beleza? E a berne é causada ali pela Dermatobia hominis. As larvas ali, elas costumam se alimentar tanto de tecidos vivos ou mortos, secreções ou alimentos pré-ingeridos, tá? Isso aí acontece mais no caso da miíase. Como assim alimentos pré-ingeridos? Fezes, também restos de comida, alguma coisa ali. Podem ser classificadas em traumáticas, entéricas, inclusive essa entérica, ela pode se chamar também de pseudomíase, anal, vaginal, do trato urinário, furunculares, afetando nariz, boca e senos paranasais, essas regiões aqui, tá? Bom, então aqui, ó, nessa imagem, nós temos a larva do berne, da Dermatobia hominis. Você percebe o tamanho dela, né? A gente até viu um vídeo ali no comecinho do semestre, ela deixa um buraco ali e ela apresenta esses processos espinhosos, ok? O que faz com que seja difícil de tirar. E aqui nas imagens abaixo, nós temos
uma infestação de miíases, tá? Até nos olhos aqui do indivíduo, ok? No geral, a miíase costuma ingerir tecido lesionado, tecido morto, e deixar o tecido vivo de lado, tá? Por que isso? Porque o tecido vivo, para ela, traz uma dificuldade maior para sua ingestão por conta de um sistema imunológico, tá? Agora, o tecido morto não tem sistema imune, é mais fácil para ela, beleza? Mas, obviamente, se eu tiver processos necróticos avançando, ela vai também se aproveitar disso, beleza? A pseudomíase. A pseudomíase é o seguinte, ela acontece quando eu acabo ingerindo ali pequenos ovos, tá? Então, a pseudomíase também pode ser chamada de míase acidental, ok? Então, ela acaba acontecendo quando a gente acaba ingerindo ali pequenos ovos da larva, principalmente da mosca, no caso, de moscas de fruta. E ali a gente encontra, por exemplo, a larva nas fezes do paciente, tá? Então, a característica da pseudomíase é isso, é a presença de larvas nas fezes do paciente. O paciente vê essas larvas, ok? A internet. Opa, desculpa, deu uma oscilada aqui na internet por conta do clima, perdão. Bom, como eu estava dizendo, ordem Phyraphthera, pediculoses ou piolhos, tá? E os piolhos, eles podem ser divididos em três. Pedículos humanos capitis, que é o piolho da cabeça, o piolho e as lêndias, né? Pedículos humanos, que é o piolho do corpo, e o Phytirus pubis, que é o piolho da virilha, tá? Ou dos pelos pubianos, ok? Qual que é a diferença? Bom, o pedículos humanos capitis e o humanos, eles podem afetar o corpo e a cabeça, normal. Inclusive, são quase que indistinguíveis. Agora, o Phytirus pubis, ele se concentra mais na região da virilha, popularmente conhecido como chato, tá? E o principal quadro clínico dele é a coceira, beleza? Então aqui, ó, nessa imagem, a letra A representa o Phytirus pubis, também conhecido como o chato, tá? Esse aqui é o macho, ok? Aqui nós temos o ovinho, ó, da Phytirus pubis, num folículo piloso. Aqui temos o ovo do Pedículos humanus capitis. E aqui, ó, o Pedículos humanus capitis fêmea, que aí muitas vezes a gente chama também de lêndia junto com os ovos, tá? E quadro clínico, coceira. Bom, para finalizar essa aula, ok? Para não ficar muito comprida também, eu faço assim de uma forma mais rápida para ficar de boa mesmo. E o conteúdo é bem tranquilo. Sarna. Gente, a sarna é uma doença, sarna ou escabiose, é uma doença causada por ácaros, tá? Então, a sarna, ela pode ser dividida em demodicoses, ou sarna demodécica, que é causado pelo Demodex folliculorum, que é uma sarna, uma espécie de sarna que fica mais nos folículos pilosos, tá? Nos folículos pilosos, que algumas pessoas, inclusive, podem confundir com cravo. Tá? O cravo nada mais é que um entupimento ali das glândulas, dos folículos pilosos, com sujeira, muitas vezes, tá? E bactérias também. E temos a sarna sacóptica ou escabiose, que é aquela sarna mais comum da pele, beleza? Bom, a sarna sacóptica, ela é causada por Sarcoptes scabieivar hominis. E aqui, ó, nós temos a demodicoses, como você consegue observar. Ela é muito mais comum no rosto, tá? Ela é muito mais frequente no rosto e se caracteriza
por essa aparência ali de espinha, tá? Espinha ou cravo, beleza? E aqui nós temos a sarna sarcóptica, que é caracterizada por essas lesões, nesse padrão aqui, que causa muita coceira, tá? Agora, uma das coisas mais frequentes que a gente observa é a sarna acontecer em criança, tá? Em criança, em creche, onde há uma aglomeração ali de extremos de idade, tá? Vamos colocar assim, creches, ok? E asilos com idosos, ok? Idosos costumam ter muita sarna também, por conta da negligência, da falta de higiene e cuidado com estes indivíduos. Não estou dizendo que adultos ali na faixa dos 20, 30 anos, né? E adolescentes na faixa dos 15, 20 anos não poderiam pegar. Claro que poderiam, tá? É simplesmente por contato, ok? Mas é mais frequente em extremos de idade, em crianças ali que estão na creche, ou até mesmo em adultos ali, idosos, que estão em asilos, beleza? Agora, essa sarna aqui é a mais interessante. A sarna norueguesa ou sarna hiperqueratósica, ok? Essa sarna, gente, anota aí, hashtagzinho, fica a dica, vai ocorrer em pacientes imunodeprimidos, tá? Se eu tenho uma sarna sarcóptica e eu sou um paciente imunodeprimido por doença autoimune, HIV, evoluiu para AIDS, transplante, quimioterapia, HTLV, enfim, eu estou imunodeprimido, eu posso desenvolver a sarna norueguesa ou sarna hiperqueratósica, tá? Que é uma condição ali que pode se apresentar, beleza? Prof, beleza, você falou de sarna, mas não falou ali, falou de sarna de piolho, falou de tudo, mas e o tratamento, tá? Bom, para sarna, assim, se a gente for citar o tratamento oral, por exemplo, a gente pode utilizar a ivermectina, tá? Isso serve para sarna, para piolho, para pulga também, beleza? Agora, a aplicação de permetrina, lindana, spinosad na pele também favorece, tá? Então, simplesmente ali eu tenho que pegar uma permetrina 5% para o tratamento ali para escabiose, tá? Tratamentos mais tópicos, beleza? Então, para estes ectoparasitas, geralmente a gente fica com tratamentos mais tópicos e no caso, obviamente, da tunga, a remoção, tá? Da miíase também, a remoção e limpeza do local. Beleza? Bom, crianças, essa parte é só isso, tá? No passar dos dias ali, vai entrando mais aulas ali, beleza? Valeu por ter assistido, brigadão mesmo. E aí, qualquer dúvida, só mandar para o seu delegado que a gente já resolve. Beleza? Valeu! Teve 16 minutos.